interesse, né? 10 motivos para criar abelha nativa sem ferrão. Essa é a primeira aula do curso de licenciatura na disciplina de meliponicultura, né? Esse símbolo aqui que vocês estão vendo, essa abelhinha aqui, é uma abelha de Jataí, é exatamente o símbolo do nosso núcleo de extensão em meliponicultura e permacultura. Então, quem tiver algum interesse, é só depois entrar em contato. Thiago tem meus contatos, então tá tranquilo. Então, vamos lá. Para que criar abelhas nativas sem ferrão? Primeiro motivo é por ser uma tradição. Então, foram as únicas abelhas no Brasil, né, as nossas abelhas nativas, até 1838. Aqui no Brasil, nós tínhamos abelhas solitárias, algumas abelhas semissociais, poucas abelhas sociais, né, mas, assim, na verdade, tem quase 300 espécies no Brasil de abelhas nativas. E aqui no caso, a Apis, ela não estava aqui no Brasil. Ela só veio para cá, na verdade, em 1839, junto com os jesuítas, para que pudessem produzir cera para as velas dos cultos religiosos. Não tinha nada a ver, inclusive, com a produção de mel, porque já era bastante apreciado o consumo de mel. Os portugueses sempre, desde que chegaram aqui, gostavam muito. Tanto que na nossa própria cultura popular, existem várias referências sobre as abelhas nativas sem ferrão. Tem aquela beijo travoso de um bocajá, né? Pele macia, carne de caju. Saliva doce, doce mel, mel de uruçu. Uruçu é uma forma de nomenclatura popular de várias das nossas abelhas nativas e são aquelas abelhas maiores. Nós temos, por exemplo, a Melipones tutelares, que é a uruçu nordestina. Então, percebam que dentro da cultura popular, era muito comum nas casas no interior, vocês podem ver pelo ponteiro vermelho aqui, que o pessoal costumava criar nos alpendres, né? Tinha essas caixas aqui, que é exatamente as abelhas nativas. Eram criadas, tem uma série de crendices junto a isso, quem quiser fazer uma pesquisa, né? Junto a esse povo mais interior, o povo mais antigo, eles têm bastante crendices em cima disso. Os primeiros potes, os primeiros registros que nós temos da meliponicultura, na verdade, vem aqui da população maia, né? Os índios aqui, você vê que tem essa cultura na parede, onde nós temos aqui um pote de barro com abelhas saindo disso. Inclusive, as abelhas faziam parte das divindades maia também. Por isso que você tem aqui esse meliponário, todo aqui com panelas de barro. Você vê aqui algumas colmeias também em panelas de barro. E nos nossos índios, como é que eles faziam? Eles pegavam os topos de árvore, né? O tronco, o galho, dependendo da situação, cortavam, colocavam barro de um lado e do outro para poder isolar a colmeia de forma a não entrar nenhum predador, nenhum bicho que fosse fazer algum mal às abelhas, né? E colocavam assim, nessa forma aqui, né? Para poder trabalhar. Daí, vários pessoal mais do interior, né, utilizavam também no alpendre das casas esse tipo de colmeia, esses troncos assim. Inclusive, era costume, né, o pessoal fazer verdadeiras festas quando iam fazer a colheita do mel. Gente, se tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar ou pelo chat ou pelo microfone mesmo. Desde que assim, levanta a mão, o Thiago fica como intermediador, né? E aí a gente organiza.
Então, nós temos aqui a Bacabe, foi domesticada pelos Maia. Temos a Tiúba, domesticada por vários índios, como lá pelo Maranhão, como Tupinambá, Timbira, Guajajara, Tremembé, Guajá, Urubu, Gavião. E esse conhecimento foi passado para vários dos atuais caboclos. Então, junto com isso, também temos a Urussu nordestina, como havíamos comentado, que é Melipones tupilares. Domesticada pelos Potiguara, Quiriri, Chucuru, Pataxó, Paiacu, Tupiracuba, Caetê, Aimorê e vários outros índios do Nordeste. E as técnicas de discutir foram imediatamente passadas aos narradores portugueses, né, que muito elogiavam seu mel, e isso ficou fazendo parte da nossa cultura popular, né, tanto que nós vemos isso na música, como a gente havia comentado. Segundo motivo, por produzirem méis de alto valor medicinal. O que a gente encontra? Quando a gente fala em produção de mel, o pessoal fala muito que a abelha apis, né, a abelha europeia ou africanizada, depende como querem chamar, a gente chama mais de africanizada mesmo, dizem que ela produz muito mais mel. Só que as colmeias delas são muito mais populosas do que as das nossas abelhas nativas. Se você for fazer uma análise de forma diferente, por exemplo, produção de litragem de mel por quantidade de abelha na colmeia, as nossas abelhas nativas são muito mais produtivas do que a abelha apis. Quem quiser, depois entra lá no Google Acadêmico, né? Que é aquela região do Google onde nós buscamos artigos científicos, e façam as pesquisas sobre a qualidade dos méis. Na verdade, vamos lá, mel de apis, que é o que normalmente se encontra. E vocês vão ver lá vários e vários benefícios. Junto a isso, depois façam outras pesquisas, pesquisando sobre a importância e qualidade medicinal do própolis. Por que eu estou fazendo esse comentário? Percebam aqui, pelo laserzinho, né, que você não tem mel saindo, não são de favos, como é encontrado, no caso, na abelha apis. O que acontece aqui? Nós temos potes de mel. Os favos de mel das apis é de cera pura. Então você tem ali apenas o mel sem contato com outras substâncias. No caso das nossas abelhas nativas, esse pote ele é de cerume. O que é o cerume? É a cera mais resina vegetal. O que é essa resina vegetal? É exatamente o própolis. E que também tem vários artigos científicos falando a respeito dos benefícios do própolis das nossas abelhas nativas. Vale salientar que o própolis ele é extraído ou própolis ou aprópolis, ambas formas estão certas, mas o própolis ele é obtido através de uma combinação de várias resinas que as abelhas costumam de aves que as abelhas costumam frequentar. O que acontece com isso? Essas resinas, cada uma tem suas propriedades. O nome própolis vem de pró, que seria a favor, né? E polis, que é cidade, ou seja, a favor da cidade, no caso das abelhas. Então, é uma substância que ela é antibacteriana e antifúngica. E tem várias e várias propriedades medicinais, inclusive, já que estamos falando principalmente para o curso de medicina veterinária, né? Existem alguns estudos que nos mostram que alguns ambientes cirúrgicos, na verdade, são menos limpos que as colmeias das abelhas por conta do própolis. Ele realmente deixa o ambiente muito higiênico, digamos assim. E as nossas abelhas nativas, elas possuem especificidade nas plantas em que elas visitam. Então, não vou falar agora do própolis de espécie A, B ou C,
porque como as abelhas também, independente da espécie, você tem a oferta de plantas para elas, que pode haver determinada diferença de determinado local para determinado local. O voo delas é um voo restrito da sua colmeia. Oi, a gente estava comentando da distância de voos. Você tem abelhas como as mirins, que tem uma distância de voo, um raio de até 200 metros. Como você tem, no caso das meliponas maiores, um voo de até 2 quilômetros. Então, isso aqui é uma distância razoável, mas delimita a que plantas elas conseguem visitar. E por que eu estou falando isso? Porque existem vários estudos, não são um ou dois, são alguns, que comentam de atividade, inclusive antitumoral, com mel de determinadas espécies nativas. Então é bastante interessante. E pensa agora, faça uma associação com um vinho, por exemplo. Um vinho envelhecido em barril de carvalho, de não sei da onde, assim por diante. São exatamente essas resinas presentes nessas madeiras desses barris que dão esses sabores diferenciados. E o cerume, ele é composto, que é onde está o mel das nossas abelhas, pela cera e o própolis. Então, cada espécie de abelha, e dependendo da quantidade de tempo que esse mel passa dentro desse pote de mel, ele vai ter algumas características exatamente desse material que ele está em contato. Quem tiver curiosidade depois pode procurar também procurar pelo MasterChef, né? E abelha nativa. Você tem uma verdadeira aula de gastronomia em cima das várias qualidades de mel de abelha nativa com Paola Caroselli. Então é bem interessante isso daqui. Então, o mel das nossas abelhas nativas, ele não tem só um sabor diferenciado, dependendo de cada espécie e local onde essas abelhas estão, como também tem propriedades medicinais diferentes, o que torna o mel das nossas abelhas nativas, do ponto de vista medicinal, muito mais interessante que o mel de apis. Então, é uma ótima alternativa também, né, de renda para a agricultura familiar urbana e ou rural. A agricultura familiar urbana, ela vem crescendo bastante, ela é bastante interessante, e um dos nossos parceiros sociais, do NEMP, né, o Núcleo de Extensão em Meliponicultura e Permacultura, do IF Cabedelo, que é o Rênio, ele é agricultor familiar urbano. Então, mais da metade da renda dele vem exatamente da criação de abelhas nativas. Então, mesmo ambiente urbano, com espaço bastante reduzido, vale salientar que ele mora muito próximo da praia. Se você pegar o meliponário e traçar um círculo ao redor, o raio de ação das abelhas no meliponário dele é de menos de 180 graus. E elas estão crescendo muito bem e conseguem, exatamente através de seus produtos e tudo mais, a comercialização de colmeias também, gerar essa renda que faz todo esse diferencial para ele. Quarto motivo, dispensa o uso de equipamentos como macacão e fumegador. Essas imagens foram obtidas da internet. Esse indivíduo aqui, como vocês estão vendo, ele está com gel própolis aqui na mão dele. Assim, a diferença do própolis produzido de determinadas espécies para espécies, de acordo com a nomenclatura mais atual, nós temos as abelhas nativas dentro da tribo Meliponini, e dentro dessa tribo nós temos o gênero Melipona, que são todas as meliponas, e o que nós chamamos de trigoniformes, que são vários outros gêneros de abelhas que têm uma característica em comum que as diferencia. Mas uma das coisas que faz uma boa diferença é, de um modo geral, podemos falar que as meliponas, elas produzem geoprópolis, que é o própolis
e o barro juntos. Ela pega um barro e misturam para poder organizar suas colmeias. Enquanto as trigoniformes, elas, de um modo geral, elas trabalham com o própolis puro. Então, para a comercialização do própolis, já quem está falando em agricultura familiar urbana, as trigoniformes, de repente, seriam mais indicadas. Mas depende de tudo de como se quer trabalhar depois. Mas percebam que ele está com o geoprópolis na mão e arrodeado de abelha sem nenhum problema. Você vê essa criancinha aqui no colo do pai, mexendo em um ninho isca. E aqui, por acaso, é um ninho de jataí. E perceba que está tudo tranquilo. Esses pontinhos brancos, não sei se todo mundo consegue ver, porque eu sei que tem gente que está com o celular e a imagem fica um pouco menor, né? Mas quem tiver no computador consegue ver alguns pontinhos brancos. Isso não são falhas na foto, não. Isso são as abelhas que estão voando aqui próximo e a criancinha junto. E essa outra imagem aqui, que eu acho bastante interessante, que você vê que essa criança com cara até entediada, bem próximo desse ninho aqui também de jataí, algumas curiosas e algumas que você vê com certo medo aqui junto. Porque quando a gente fala em abelha, as pessoas nem pensam primariamente na abelha. Elas pensam no ferrão da abelha e na dor da picada. Quando você fala de abelha, todo mundo pensa em apis. Pouquíssimas pessoas, inclusive, sabem da existência das nossas abelhas nativas sem ferrão. E que vale salientar, elas possuem um ferrão atrofiado. Elas não têm a capacidade de picar. E isso é uma coisa que eu falo assim que é tão séria, essa falta de conhecimento por parte da população brasileira, que eu sou formado pela UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalhei junto com o pessoal do departamento de entomologia. Eu trabalhei assim com ecologia, né, mas era sempre com o pessoal da entomologia. E durante toda a minha formação, eu nunca sequer escutei falar das abelhas nativas. Então, eu sou biólogo. Teoricamente, eu teria a obrigação de saber disso. Mas, mesmo nas nossas faculdades, são poucas que têm qualquer coisa falando das nossas abelhas nativas. Não é abelhas exóticas ou abelhas invasoras. A gente fala das nossas abelhas nativas. A gente conhece mais das invasoras do que das nativas. E o conceito de invasora é interessante. Quando a gente fala de abelha exótica, seria uma abelha ou qualquer indivíduo exótico, é que ele não faz parte daquele local. Se você fala de invasor, quer dizer que ele fica naquele local, se espalha por aquele ambiente e, inclusive, chega a causar prejuízos ao ambiente. Não estou falando aqui, vamos jogar fora a apis, que não é esse o caso. Ela tem, sim, hoje, sua importância ecológica, porque ela já está inserida de forma até profunda no nosso ambiente. Mas, quando a gente fala em prejuízo, o pessoal da medicina veterinária, eles escutaram falar de casos de cavalos mortos por picadas de abelhas? A apis costuma fazer isso, sim. Sem contar os vários casos nas mais variadas cidades que você tem anualmente casos de morte de pessoas por picadas de apis. Exatamente por ser um ser invasor e que saiu do controle. Quinto motivo, por serem importantes polinizadores da flora silvestre e cultivada. Aqui nós temos algumas culturas, junto aqui, que são visitadas pelos meliponíneos, como cupuaçu, açaí, araçá, goiaba, berinjela, pimenta, tomate, urucum, guaraná, pimentão, girassol, morango, abóbora, cajá, entre vários outros. Aqui são só alguns exemplos. E quando nós falamos de polinizadores, você tem aqui em torno de
Só para lembrar, eu acho que está no próximo slide, que eu não estou. Não, tá não. Mas está em outra aula isso, que é a importância da polinização para nossos cultivares. Você tem em torno que 70 e poucos por cento, não lembro agora de cabeça, esse é assunto de outra aula, mas 70 e poucos por cento de todo o nosso, da vegetação de interesse econômico nosso, necessita de polinizadores. Tem que pesquisar para lembrar a proporção correta. Agora eu esqueci por parte da. Está em outra aula, né? Mas, de qualquer forma, todas as plantas que são polinizadas, algumas, inclusive, nem necessitam tanto de polinização como, por exemplo, a cultura do café. Mas também são vários estudos já realizados que demonstram que você tem um aumento próximo de 30% da produtividade e qualidade do fruto do café ao ter polinizadores, no caso abelhas, próximo. E quando você tem a polinização cruzada, você tem não só uma maior eficiência, como a qualidade desse fruto. Se a gente está falando, por exemplo, de um café arábica, é um café que pode ser vendido, inclusive, como café gourmet, onde tem uma qualidade muito maior, um valor agregado maior. Então é bastante interessante. E dentre os polinizadores, percebam aqui, olha, 78,9% são abelhas, 21% são besouros, 6,1% mosca, 4,4% vespa, 3,5% borboleta, 3,5% também mariposa, 2,6% são aves, 2,6% também mamíferos, 0,9% himenópteras. O que tem de interessante aqui? Primeiro, se você for somar, vai dar mais do que 100, porque você tem tanto espécies animais quanto de plantas que são generalistas. Eles não têm aquela alta especificidade. Existe um caso, por exemplo, de um morcego e um cactus, e a especificidade deles é tão elevada que se esse morcego desaparecer, o cactus também vai desaparecer. E se desaparecer, o morcego também desaparece. Essa especificidade reprodutiva, no caso do cactus, e alimentar, no caso do morcego. Então, se você somar por conta desse generalismo, vai dar um pouco mais de 100%. Mas percebam que 78,9% são abelhas. E se formos falar de animais polinizadores, vão dar 5,2%. E aqui eu faço um alerta muito alto, muito assim, enfático, perdão, em cima de toda essa parte de agrotóxicos utilizados. Porque quando você falar de agrotóxicos, lei de agrotóxicos e tudo mais, logo lá nos primeiros parágrafos, eles falam que é importante para proteger as lavouras contra os insetos. Aí a gente olha esse dado aqui e fica imaginando, caramba, de todos os polinizadores, apenas 5,2 não são insetos. Ou seja, se é para proteger, para que os polinizadores reais cheguem até a plantação, então eu não entendi qual é a função da agricultura, desse material todo utilizado. Porque se a agricultura é para gerar alimento e você não quer, então, que os polinizadores cheguem próximo, então eu não estou entendendo a função disso tudo. É um ponto até interessante, porque o grande problema da humanidade foi essa dissociação que nós tivemos da natureza. A maior parte dos seres humanos acredita que não faz parte da natureza. Eles se acham algo que é algo diferente. E isso fica bem claro quando nós vamos, por exemplo, a supermercados ou a shopping. Por quê? Porque, em geral, na maior parte desses cantos, tem uma placa proibida a entrada de animais. Estão dizendo que os frequentadores ou são vegetais ou são minerais. E nós não fazemos parte do reino animália. Então é algo só para a gente ficar pensando depois.
para terapia, lazer, a meliponoterapia. Durante muito tempo o pessoal sempre comentou que era interessante ter aquário em casa porque ajuda a desestressar. Então, a mesma função que um aquário tem, nós também conseguimos, no momento que a pessoa começa a analisar o movimento das abelhas nativas dentro das colmeias que estão, em geral, junto à casa. Vocês estão aí com o link do canal no YouTube, vocês vão ver lá 2 palestras, mesas redondas que nós tivemos, onde estamos junto, eu e alguns meliponicultores, e, em geral, os meliponicultores não sofreram tanto nessa parte toda de isolamento social quanto o restante da população no quesito psicológico. Porque é altamente desestressante você estar junto às abelhas, vendo sua movimentação, o entra e sai, você olha as formigas, se vem pólen, se vem resina, como é que elas estão trabalhando, seu abdômen está mais ou menos inchado, né, indicando que elas vieram com mais ou menos néctar. Então, é uma situação bem interessante. E algumas pessoas trabalham com colmeias dessa forma aqui, para abelhas pet. Para você realmente ter em casa para a sua... para você poder estar vendo. Você tem um serviço ecossistêmico que você ajuda a prestar e você tem também um artefato decorativo, digamos assim. Agora, com a nova CONAMA, nós temos que analisar muito bem direito toda a legislação que ainda está sendo organizada, né? Para a possibilidade de compra, como funciona e assim por diante. Mas, junto dessa parte da terapia, temos junto a psicologia ambiental. Você tem vários estudos com autistas, com cegos, com pessoal que é Down, e assim por diante, junto das abelhas. Imagina aquela situação, por exemplo, de um cego que se sente excluído de determinadas partes da sociedade e, de repente, ele tem todo o relato de como funciona a abelha, assim por diante, e ele está lá sem conseguir ver nada, obviamente, e é colocado de forma que o dedo dele perfure um pote de mel numa melgueira, ele consiga sentir textura, ele vai, prova o sabor do mel, sente as abelhas passeando no braço dele. Isso, por um acaso, é realizado lá por Santa Catarina, que é onde nós temos o maior expoente de psicologia ambiental junto à meliponicultura. Então, é uma parte de estudo bem interessante também. Sétimo motivo, por serem possíveis de se planejar em ambientes urbanos, como eu já havia comentado. Aqui nós temos um meliponário urbano de parede, temos um outro aqui, mais outro aqui, só que aqui uma casa um pouco maior. E percebam que mesmo em apartamentos você consegue criar abelha sem ferrão. Então aqui nós temos algumas colmeias. Nenhuma dúvida até agora, está tudo tranquilo. Então, perfeito, vamos lá. Oitavo, alta riqueza de espécies, refletindo em grande variedade de tamanhos, hábitos ecológicos, possibilitando a polinização de grande número de plantas. Então, nós temos aqui uma tiúba, a urussu cinzenta, está aqui fazendo essa polinização. Você vê aqui uma trigoniforme. Eu acredito que essa aqui seja uma escapa trigona depilis. Teria que olhar com mais calma para poder ver. Temos aqui uma jataí. Mas como elas têm vários tamanhos diferentes, uma abelha grande consegue polinizar uma flor grande. Uma flor pequena será polinizada por uma abelha pequena. Isso faz uma grande diferença. E, juntamente com isso, nós temos, por exemplo, o pessoal fala sempre em colocar apps para polinizar as plantas de interesse econômico.
Sendo que nem todo mundo tem a consciência que existe uma coisa que é chamada em inglês a buzz pollinization, que é a polinização por vibração. O que é isso? As meliponas, de um modo geral, elas pegam as flores, né? Elas mordem e elas vibram para que haja a liberação do grão de pólen. Então, várias outras espécies de abelha visitam a planta, retiram seu néctar, mas não conseguem realizar a polinização, porque não produzem essa polinização por vibração. Então, aqui no caso, a Scutellarius, que é a Urussu nordestina, ela poliniza abacate, açaí, guaraná e melancia. Aqui são só algumas das culturas agrícolas, tem várias outras. A mandaçaia, abacate, açaí, goiaba, guaraná, melancia e tomate. A jandaíra também pega aqui o pimentão. Aqui está como sem informação, mas segundo relatos de alguns meliponicultores, eles falaram que ela faz sim a polinização por vibração também. Eu estou falando em relatos, comunicação pessoal, não estou falando nesse caso aqui de artigos científicos, mas é um dos pontos para nós podermos começar algumas pesquisas que são bastante interessantes. E você tem várias aqui. Em geral, podemos falar, aqui, olha, tiúba, aqui está sem informação, eu tenho tiúba no meu meliponário e eu sei que ela faz vibração sim. E cadê aqui, ó? Apis mellifera, ela não realiza polinização por vibração. Então, todas aquelas plantas que necessitam da vibração, em geral, todas as flores da família Solenaceae necessitam dessa vibração. Então, isso é extremamente importante para a gente. Então, a manutenção das nossas abelhas nativas é extremamente importante. Segundo motivo, ela possui um ferrão atrofiado, como a gente já havia comentado, o que as torna adequadas para a polinização de culturas agrícolas em áreas povoadas ou em ambiente protegido. A Apis mellifera, ela é considerada pela nossa legislação como uma abelha doméstica. E é interessante a gente analisar isso, porque ela é uma abelha doméstica, mas é proibida de ser criada em ambiente urbano, exatamente pelo ferrão dela. Então é uma coisa meio estranha a gente analisar. Mas, ok. Nossas abelhas são silvestres, né? Por isso toda essa legislação especial em cima das nossas abelhas. Então, numa situação, por exemplo, a cultura do morango, para você colocar a colmeia aqui para você ter uma correta polinização, primeiro que a apis é muito grande e não consegue polinizar direito o morango. A gente precisa das abelhas mirins, as plebeias, para poder fazer essa polinização de forma correta. Aqui você tem um morango mal polinizado, sem polinização direita mesmo, e aqui você tem um morango polinizado por abelhas, por polinizadores. O serviço ecossistêmico faz essa grande diferença, onde você tem um morango que tem um alto valor agregado para a venda. Esse morango aqui que eu estou passando o laserzinho, ele é vendido a altos valores em sinal de trânsito e várias outras coisas, para decoração de bolos. E esse outro morango aqui é para suco, para polpa, para várias outras coisas, mas que o seu valor agregado é muito menor. Então, se você tem a cada 200 metros, ou em torno de até menos mesmo, estou botando pelo máximo de raio delas, mas você tendo algumas colmeias aqui junto, você acaba tendo uma polinização eficiente, além do mel, do própolis ou de outras coisas que você possa trabalhar. Se bem que mel de mirim é meio complicado. Na verdade, não é viável. Pela quantidade produzida, é em torno de uma colher de sopa ao ano por colmeia. E a última, porém, a principal para salvá-la da extinção. Quando nós conversamos de uma... Vamos falar das urussus de um modo geral.
elas necessitam de um oco de árvore, se nós falarmos das que nidificam em oco de árvore, de em torno de 16 litros de volume de oco para que elas possam nidificar. Então, vai a pergunta: quanto tempo leva para uma árvore dessa crescer e gerar um oco que dê em torno de 16 litros, no caso das urussus? Percebam a grande dificuldade que é para que elas possam nidificar na natureza, pela falta de local adequado. Quando nós vamos para grandes cidades, tem abelhas que nidificam no solo, que são, por exemplo, a urussu de chão, que ela tem seu ninho no solo. Aí a pergunta: olha para essa cidade, solo onde para que elas possam nidificar? As queimadas atrapalham tremendamente. Em função dos agrotóxicos e a homogeneização dos ambientes de não urbanos por conta da agricultura, você tem muitas monoculturas. Então você tem uma floração na área de raio de ação daquela colmeia apenas uma vez ao ano, por exemplo. Como é que essas abelhas vão conseguir coletar seus recursos para poder sobreviver? Então, essa homogeneização devido à agricultura é terrível para as nossas abelhas. E aí é que entra um pouco de conceito de agroecologia, de permacultura e assim por diante. Então, por incrível que pareça, os estudos estão nos apontando que a maior parte das nossas abelhas nativas estão sobrevivendo hoje em dia em ambiente urbano, porque a área de mata nativa, que tem o pasto meliponícola, com uma boa diversidade vegetal e tudo isso, em ambiente urbano ou não urbano, está cada vez menor. As reservas estão tão difíceis de ter. E quando a gente vai para a cidade, nós encontramos situações tipo fumacê, por exemplo, e assim por diante, que geram grandes complicações. Vou também pegar bem direto assim, até complicado eu falar isso numa situação que vai ficar aberta. Mas existem vários estudos que demonstram que, na verdade, o fumacê só faz selecionar mosquito da dengue cada vez mais resistente. Por isso que o veneno cada vez é... Cadê? Boa noite, excelente explanação. Tem uma dúvida se pode ocorrer de um território de abelha sem ferrão ser invadido por abelha com ferrão. Elas possuem hábitos de polinização diferentes? Na verdade, a Apis ela é extremamente generalista, Cláudia. Então, o que acontece? Muitas das espécies que as nossas abelhas elas frequentam, as apis também frequentam. Porque elas são, como eu comentei, extremamente generalistas. E a população de apis, a cada colmeia de apis, é muito maior. Só para vocês terem uma outra noção assim, interessante, a rainha de abelha sem ferrão não voa. Ela desenvolve o que a gente chama de abdômen fisogástrico, ou seja, é um abdômen que é extremamente grande pela quantidade de ovos, e elas perdem a capacidade de voar após a fecundação. Rainha de apis voa. Então, se o ambiente está desfavorável, a colmeia de apis toda vai se embora. Quando você tem relato das nossas abelhas, o pessoal falando, porque elas foram embora. Desculpa, elas não foram embora, elas morreram mesmo. E o que acontece com isso? Se você tem uma colmeia extremamente populosa que faz o seu ninho de forma externa, que a apis faz ninho externo, ela pode nidificar dentro de fendas, tudo isso, mas ela faz o ninho externo também. Ela não necessita desse ambiente favorável para poder nidificar, como no caso das nossas abelhas. Então você imagina que você vai ter várias colmeias dentro de uma determinada área, onde nós conseguimos encontrar flores onde elas podem utilizar para poder fazer a sua coleta de néctar e de pólen, ou de resinas também. E de repente temos sobrecarregando aqui no ambiente várias apis e uma pequena quantidade de abelha nativa. Por competição, a tendência é que as nossas abelhas definem, então.
Então, é bem complicado isso. A Apis é sim uma tremenda competidora das nossas abelhas nativas em um ambiente cada vez mais escasso de alimentação por causa da atitude desses animais extremamente ditos inteligentes que somos nós, seres humanos. Então, de todos os inimigos possíveis e imagináveis para as abelhas, o maior inimigo chama-se ser humano. Você tem casos dentro de situação aqui, inclusive, de aplicação de inseticida por aviões ou por drones, que está muito em voga hoje em dia também, principalmente em plantação de cana-de-açúcar aqui pelo Nordeste, onde o pessoal faz o estudo do vento, tudo isso direitinho, e utiliza drones para que esse veneno não chegue, não seja dispersado pelo vento até o local do meliponário, do vizinho dessa terra, né? E o que ele alega? As abelhas não vão vir até aqui a cana-de-açúcar porque não vai ter flores para elas. Então é um negócio que é, assim, teoricamente sensato. Na prática, o pessoal esquece que a abelha também bebe água. E quando está pela manhã, com orvalho e tudo isso, algumas abelhas saem para coletar néctar, outras pólen, e algumas também saem para coletar água para a colmeia. E se elas param para pegar essa água, totalmente do orvalho, numa folha que foi recentemente aplicado o pesticida, ela vai levar, se ela não morrer no meio do caminho, ela vai levar aquela água contaminada para dentro da colmeia. Vai matar todas as crias ali por conta do alimento larval. Então, toda essa parte realmente é muito importante e é complicado a gente analisar que, segundo Einstein, se as abelhas desaparecerem, em 4 anos, os seres humanos também desaparecem. Porque todo esse link do reino metafita para o reino metazoa, quem faz essa ligação são as abelhas. A gente viu lá, entre os polinizadores, pode-se falar que em torno de 80% são abelhas. 80% não quer dizer muita coisa. Poxa, eu acho estranho, mas será? Principalmente do ponto que a Anvisa, para poder liberar um medicamento, ele tem que ter no mínimo 80% de eficácia. Se não tiver isso, não é considerado um medicamento válido. Então, 80% da polinização, nós podemos dizer então que os únicos polinizadores, em teoria, seriam as abelhas, pela lógica de medicamentos da Anvisa. Então, esse seria o principal motivo para salvá-las da extinção. E como material de explanação, seria isso então que nós tivemos. E fico aqui então aberto a perguntas para quem quiser aí tiver alguma dúvida. Vamos lá. As abelhas estão desesperadas por locais de nidificação. Se você colocar um ninho isca em local que seja adequado, ele tem o volume necessário, você pode inclusive ter uma enxameação de abelha nativa para lá, mesmo sem atrativo. Cada coisa que você coloca a mais, você favorece a captura, digamos assim. O atrativo ele vai auxiliar, ele não é fundamental. É isso que vai ter de diferença.
E aí vamos agora a outra situação dentro desse ninho isca, já que você está falando de atrativo. Se você utilizar uma garrafinha de 500 ml, por exemplo, para servir de ninho isca, tudo bem direitinho, bem confeccionada, você vai conseguir abelhas de umas meninzinhas, vamos lá. Se você colocar uma isca em torno de, um ninho isca, né, em torno de 2 litros, você vai pegar várias das trigoniformes. Para você poder pegar uma, uma melípona, e que hoje em dia é muito difícil, é extremamente raro, captura de melípona através de ninho isca, porque elas estão muito raras na natureza. Várias das nossas abelhas nativas, inclusive, algumas sim, tem várias que estão realmente em riscos grandes de extinção, e tem algumas que já são consideradas extintas da natureza. Você só encontra junto a meliponicultores. Então, se você fizer o ninho utilizando o mel de apis, perdão, não, própolis de apis, colocando junto para poder facilitar cera de apis e uma isca de 20 litros, você tem uma grande chance de capturar apis, porque elas não rejeitam nada. E aí vai dar uma dor de cabeça grande para você. Se você trabalha com uma litragem em torno de 10 litros, você não tem risco de pegar apis, e ter o própolis favorece sim, mesmo sendo própolis de apis. Porque o que é o atrativo? Elas vão, o própolis é aquela mistura de resinas. O que as abelhas, entre aspas, entendem quando você coloca um atrativo? É que aquele local já foi habitado por outras abelhas. Então, se outras abelhas habitaram ali, aquele é um ambiente propício. É isso basicamente que aquela abelha que a gente chama de abelha escoteira, né, que é aquela que está procurando o local para nidificação, né, ou procurando os ovos, assim por diante, ela acaba achando. A outra coisa interessante, só para complementar junto à sua pergunta, que seria a situação de local para colocar o ninho isca, a maior parte das pessoas tende a colocar onde vê muita abelha colhendo néctar ou pólen. A minha pergunta é: você gostaria de morar de frente a uma avenida extremamente movimentada, cheia de carro passando e assim por diante? Sandro? Então, o ambiente de coleta de alimentos não é o ambiente. A abelha que vai coletar alimentos não é a mesma abelha que vai procurar nidificação, local de nidificação. São abelhas diferentes. E então isso aí faz uma grande diferença. Sem contar que está muito próximo a alimentos, algumas abelhas que podem ter, de repente, na falta, terem aquele hábito de cleptobiose, ou seja, de roubar alimento de outras colmeias, se ela viu que próximo ao local de alimento tem uma colmeia e que de repente pode estar fragilizada, elas vêm como comida fácil, e aí aquela colmeia passa a ser saqueada. Então as abelhas, ao procurarem locais de nidificação, elas acabam levando situações como essa em... acabam vendo isso também. Só que isso não quer dizer que, se tiver tudo desfavorável, ela não vai nidificar, porque mesmo assim tem gente que nidifica pela ausência de local de nidificação. Acredito que eu respondi. Se faltou alguma coisa, pode falar. É, Alessandro, o que eu posso lhe falar, como começar primeiro, pegue uma ferramenta que é muito tranquila de utilizar, chamada Google Earth, e ali você vai ver o mapa por cima da sua casa. E aí você vai pegar uma régua e vai medir um raio dali de acordo com a sua casa. O que acontece com isso? Você acaba tendo por metros
o raio de ação de cada uma das abelhas. E aí você vai ver se na sua casa ou onde você quer montar o meliponário, se é um local que existe ou não diversidade de alimento para as abelhas. Porque se você pegar uma colmeia, colocar lá, e ela não tiver onde se alimentar, a situação vai ser complicada. Se você tem alguns vizinhos que têm um jardim em casa, várias flores, tudo isso, para uma, duas, colmeias, até três, você pode conseguir. Eles podem ter um alimento tranquilo. Os estudos mostram que você teria que ter algo em torno de 100 plantas diferentes para poder para suprir uma colmeia. O que é isso? É diversidade de pasto meliponicola. Então, antes de ver qualquer coisa, analise a espécie que você quer cuidar, para daí sim você ver o que você tem de vegetação no entorno, para caso não tenha, aí você começar a plantar, estabelecer esse pasto melipolícola, para aí sim você vir a ter as suas abelhas. E hoje é bem interessante você passar por todo esse passo com uma certa tranquilidade para ver realmente como vai ficar a situação aí de Alagoas com relação à Nova Conama, porque cada estado ainda vai estar ainda está fazendo suas adequações e não foi, mesmo a nível federal, não está tudo ainda finalizado, porque falta a resposta do ICMBio para que os estados possam ver alguma coisa. Ou seja, no momento é complicado, inclusive nenhum isca de ser colocado. Mas se você colocar nenhum isca, é certeza que você não está trazendo, inclusive, ninguém de fora da região. Só quem é da região, e isso é favorável, e é legal. Nada. Acredito que não tem mais ninguém, mas se tiver, estamos aí à disposição. Podem falar. Eu que agradeço, professor Marcos. Fica assim, o canal com IFKBDelo tá aberto, viu? Até eu estou dizendo que você está aberto do núcleo de extensão. O que você necessitarem para a gente poder organizar, a gente está aí para poder auxiliar vocês. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite e até o próximo contato, então. Mas pode falar, perdão. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a causa das abelhas nativas, a gente deve realmente, o que puder fazer para auxiliar, estar organizando, disseminando o conhecimento, que é através do conhecimento que muitos problemas são resolvidos. A coleção está perguntando como começar. Muita gente resolve começar com um meliponário, tudo isso, porque encontra uma abelhazinha no muro e acaba que quer retirar dali para poder cuidar melhor. E não tem ideia do absurdo que está fazendo com a abelha.
Porque aquela colmeia que está ali, aquela retirada é extremamente traumática. Quando você trabalha com ninho isca, já é meio traumático para as abelhas. Mas é um ambiente que está todo ali tranquilo, cuidado, você preparou para poder fazer aquilo depois. Já a retirada do muro é um negócio muito complicado e muitas colmeias acabam definhando depois. Muitas pessoas com boas intenções acabam cometendo crimes ambientais. Inclusive, pela nova CONAMA, retirar do muro é crime, sim. Mais tranquilo. Tiago, aguardo então futuros contatos, o que quiserem. Professor Marcos, conte comigo, viu?